Primeiramente, agradecer, né, a presença. Eu sei que para a gente que faz parte aqui dessa comunhão familiar, é muito importante, né, que se tenha divulgadores, né, do Evangelho e que isso a gente possa passar de uma maneira mais tranquila para as crianças, né? Minha filha tem 7 anos, né? Eu estou lendo com ela alguns livros. Na verdade, eu leio com ela o livro e ela faz vários questionamentos, né? Em relação à Bíblia. Ela se apaixonou de uma forma assim estranha, né, pelo Moisés, porque ela via como uma pessoa pode fazer o que ele fez. E agora a gente já está no Novo Testamento, está estudando Jesus e os feitos, e ela fala, nossa, ele parece que é mais que Moisés, né? Então, nós como mães temos que ter essa fala e lendo os livros, né? O primeiro livro que eu li com ela que você ilustrou foi Jesus no Meu Lar, e ela ficou maravilhada, porque ela já acompanha a Turma da Mônica. Então, ela vê esse trabalho, o jeito que você coloca as palavras, as ilustrações se encadeando. Então, parabenizo, né, em nome aqui da minha família, porque eu leio para ela e ela conta para o pai dela, né? Então, é uma rede familiar. Algo que eu notei bastante em alguns livros, né, que eu li, foi a questão de colocar os 3 idiomas presentes na obra, né? Você coloca ali em português, em espanhol e em inglês. Como muitos autores, a gente vê que, por questões de lucro, fazem uma edição em português, vou fazer uma em inglês, vou fazer uma em espanhol, né? E o que levou você a pensar em fazer logo uma edição com os 3 idiomas? O que eu agradeço, porque já dá para fazer um apanhado geral. Mas essa é a minha primeira pergunta. Ok, Fernanda, obrigado. Você deve estar falando dos livros do Kit Evangelho, imagina, né? Nós lançamos durante a pandemia, para os amigos saber, né? Quando chegou a pandemia, quase todos os centros ficaram fechados e as evangelizações também, no Brasil e no mundo. Então, nós pensamos em elaborar um material para que, em casa, as próprias crianças conseguissem fazer um estudo com a ajuda dos pais, né? Com jogos, com atividades, com brincadeiras, com adesivos, com máscaras, com uma série de itens para que consigam entender o Espiritismo. Nós publicamos os 15 princípios espíritas, as 10 leis morais e os 11 do Evangelho, uma coleção de 36 livros. E então foi feito em 3 idiomas, Fernanda, justamente porque lá no exterior também fazer uma publicação em espanhol ou em inglês, o movimento espírita ainda é muito pequeno lá fora, né? Então, criar todo o material em espanhol para poucas crianças, ou em inglês, né? Talvez seria muito custoso. Não sei se você sabe, na indústria gráfica, tem que imprimir uma quantidade mínima, senão os valores são elevadíssimos. Então, nós pensamos, vamos fazer em português, e em espanhol e em inglês. Além da criança aprender a doutrina espírita, né? Também aprende outros idiomas. Foi um ganho, né? E assim foi elaborada essa coleção, chamada Kit Evangelho. Você deve ter algum, talvez, não sei. Então, tem 3? Tá, ok. Então, nós elaboramos este material e a gente começou o trabalho, né? Se você quiser completar a coleção, você entra em contato com a gente, né? Porque o material é sensacional. Nós pegamos... esta é a coleção Evangelho Fácil, que é a coleção para adulto jovem, né? Muito interessante a arte gráfica, né? A gente vê com bastante imagens. E como que você faz esse trabalho? Ele deve ficar muito caro, né? Porque tem toda a parte gráfica. Eu sou designer gráfico, então eu mesmo faço. Você que produz tudo? Sim. Eu entrego tudo pronto, a editora só imprime. A editora... Né? Então, essa talvez seja uma vantagem. Como eu sou designer gráfico, já entrego o material pronto, produzido. Agora,
É porque normalmente na editora você tem todo um trabalho. Você vai para a edição, é cobrado, cada imagem, cada tudo. Não, não, aqui no caso, e esse é um trabalho que a gente desenvolveu, esse que você mostrou, né? Que a gente faz a produção, eu faço ao estilo antigo ainda, no papel, e depois vou no computador e o monto, né? E no caso dos livros infantis, igualmente, né? A gente faz tudo no papel. Deixa eu ver aqui. Ok. Estou vendo aqui a história da Sheilinha aqui, do Kit Evangelion, né? O Evangelho de Jesus. Aí tem essa parte, né? Primeira. Vamos lá. Esse aqui está em e-book, só que meu esposo falou que tem que comprar em papel, porque a gente lê à noite antes de dormir. Para mim, que enxergo pouco, o e-book é melhor porque já tem luz, né? Mas ele falou que não, que criança tem que ler no papel. Então, a gente já está fazendo um movimento para criança vai ler no papel e ela gosta também mais. Esse aí tem no e-book. E, Fernanda, essa coleção dos livros do Kit Evangelho, a gente vai com jogos, com atividades. Tá? Então, a criança, além de ler, também faz todo isso, reforça o conhecimento, o conteúdo. Então, essa é a nossa sugestão. Sim, não, com certeza a gente está pensando, só para deixar o César falar, mas depois eu volto, né? Mas eu leio para minha filha, né? Mas eu sou formada em letras, literatura, e minha monografia foi sobre a história em quadrinhos no uso do ensino, né, das crianças. Então, toda vez que eu vejo algo em história em quadrinho, eu fico tentando entender ali qual foi a busca, né? Eu não sei se o pessoal aqui teve, né, oportunidade. O que eu mais gosto, pessoalmente, né, né, posso tietar, é do Kardec em quadrinhos, porque é de uma beleza, né, o traço. E aí a minha pergunta é, você usa referência o quê? Fotos de Kardec, da esposa, para poder ali desenhar e colocar em papel, porque eu leio e parece que eu estou vendo Kardec, né? Vou até mostrar aqui para os amigos, ó. O traço é muito bonito. Depois eu compartilho lá, acho que dá para compartilhar na Amazon para vocês verem, mas era essa pergunta, né? Como é que você faz esse estudo para passar o traço do quadrinho nesse caso, né? Porque são personagens que já existiram, né? Ok. Bom, Fernanda, no meu caso especial, eu desde criança eu fazia histórias em quadrinhos, né? Como muitas crianças devem ter feito, né? Os quadrinhos e tal, né? Agora, pela minha área profissional, eu fui para a área de desenho gráfico, né? Então, a gente já começou a fazer de uma forma já mais elaborada. Meu avô paterno era pintor, ele fazia pintor de quadros. Então, ele me ensinou técnicas de aquarela, técnicas de pintura, né? E a gente já produzia os RAFs, as ideias básicas. Eu não sei como poder explicar, mas você tem uma história, você tem um conteúdo, né? Isso que você mostrou agora são casos que estão no livro dos médiuns, em obras póstumas, na revista espírita, né? E a gente adaptou e transformou em quadrinhos, né? Então, a gente pega a ideia base e a gente coloca em tópicos. E depois é só partir para ilustrar como se o desenho contasse a história. Tá? E depois já partimos para a área da finalização. Inclusive agora, eu estou entrando numa nova área, utilizando inteligência artificial. Tá? Isso posso contar hoje a vocês, hoje é dia 12, já posso contar, porque até ontem era um segredo. Nós transformamos o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, em uma animação. Então, estou entrando numa área de criação de animação, mas animação estilo quadrinho, tá? Não estilo, lógico, a Pixar, né? Ainda, isso é outra linha, mas sim, estamos fazendo trabalhos de animação. Eu vou, não sei se consigo passar aqui o link, eu estou fazendo dois estilos de animação. Um tipo quadrinhos, tá? Ou HQ, como chamado aqui, esse é feito com a FEBIC em parceria,
E tem um outro que eu fiz uma história do Chico Xavier, que ele foi à praia de Copacabana e viu os espíritos da natureza. Eu transformei essa história em animação. Então, eu vou mostrar para vocês. Não sei se tem aqui algum link. Já aproveito, já vou falando, já vou Você partilhando. pode pôr no chat o link ali Ah, do no lado. chat? Isso, aí Onde todo está o mundo... chat? Ah, estou vendo aqui. Pronto. Aqui está. Isso, ótimo. Pronto. Então, aí depois vocês dão uma olhada, porque esta é uma experiência nova de transformar algumas histórias, mas em formato de quadrinho com animação. Vocês vão olhar depois, e tudo utilizando inteligência artificial. Então, tantos desenhos do Chico Xavier, por exemplo, o movimento dos personagens, as vozes, tudo é feito com inteligência artificial, tá? Apenas a história em si, a história original, uma história real, até a forma de contar a história também utiliza inteligência artificial. É uma maravilha hoje o que a gente consegue, e cada vez Hoje, ficando melhor. nós estamos caminhando numa era digital muito forte, né, Luiz? E você tem toda essa forma de trabalhar que vai avançar muito. Mas eu queria fazer um gancho antes de passar também para o César, sobre a parte de evangelização infantil. Uma curiosidade, você fez uma parceria com Maurício de Souza. Maurício de Souza é muito famoso, a Turma da Mônica, a gente sabe lá, né? Lembra tudo da Mônica, do Cascão, do Cebolinha, e isso envolve uma série de histórias do Maurício de Souza. Como que ele aceitou transformar, vamos dizer assim, os seus personagens com histórias espíritas? Ele é espírita? O que aconteceu que você conseguiu utilizar a Turma da Mônica no espiritismo? Ok, Raul, é o seguinte, alguns anos atrás, quando eu estava à frente da TV Espírita, né, a TVC, nós tínhamos a intenção, a ideia de colocar os desenhos que tinha a Turma da Mônica para colocar dentro da própria TV. O nosso companheiro de trabalho, o Alan Mitchell, né, ele me falou, Luiz, o que você acha de colocar os desenhos da Turminha da Mônica aqui na TV? Ué, acho ótimo, mas será que eles vão autorizar? Então ele ligou e o pessoal do Maurício falou, olha, nós temos já um compromisso com a Globo, então não dá para passar, mas venham aqui a São Paulo e conversem. Então, no meu caso, eu viajei, estive em São Paulo, conversei com o Maurício e outros companheiros lá, né? E na troca de ideias surgiu a questão, olha, o que daria para fazer seria um livro. O que vocês acham? Fazer um livro espírita com a Turma da Mônica. Então, eu falei, ótimo, né? E aí me perguntaram se ele já fez algum livro. Bom, eu tenho um, que tinha o Doutrina Espírita para Principiantes. Não sei se alguém conhece, esse foi nosso primeiro livro. Então, mostrei, eles aprovaram, eles leram, aprovaram. Maurício não é espírita, tá? Não é espírita, mas o diretor comercial, o diretor-chefe de roteiro e o pessoal tem um outro nome, os três são espíritas, tá? Os três são espíritas. Então, eles leram, falaram para Maurício, está ok, está sério um trabalho. Então, a equipe do Maurício entra com o desenho. Né? A gente entra com o conteúdo. Uma vez que está elaborado, eles deixam no que eles chamam universo da Mônica, porque às vezes tem umas palavrinhas muito próprias, né? Do Cebolinha, do Cascão. Então, eles deixam, dão uma aprimoradinha na fala dos personagens. E depois, pronto, aí saiu o livro Meu Pequeno Evangelho, né, que é o nosso livro mais conhecido com a Turma da Mônica, né, 160 mil exemplares já foram vendidos deste livro, e aí foram surgindo outros e outros livros, até que finalmente estamos em uma parceria com 10 títulos, e muito felizes, né, de que a gente consiga chegar a muitos lares, né. Esse mais ou menos tem sido aquela parceria, né? A gente
pensem alto, né? Um dia transformar algum dos livros em um filme, por exemplo, né? Não, isso aí seria um sonho, né? Mas até lá, mas pelo menos já temos uns 10 títulos nessa parceria com o Maurício, que é uma pessoa fantástica, né? E que tem nos permitido o uso para, né, tantas gerações têm sido cativadas, né, com a Turma da Mônica e agora transformar em conteúdos que iluminam. Ótimo, maravilha. O César tem um comentário e uma pergunta? Por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, Luiz. É uma satisfação estar te conhecendo, né? Eu não conhecia. Pretendo, assim, que tiver a oportunidade de conhecer seus livros, né? Que, infelizmente, ainda não conheci, né? Eu tenho duas perguntas, duas curiosidades, que elas se completam, né? A primeira, quando você relatou o seu despertar, né, a sua mediunidade lá no Peru, como que o processo sucedeu, e você agora está nos apresentando a sua dedicação, né, ao mundo infantil, né, à literatura infantil, à produção de material, de conteúdo espírita para crianças, né? Isso aí foi uma deliberação pessoal sua ou você teve um chamado, uma intuição mediúnica? Essa seria a primeira pergunta. A segunda pergunta seria, na sua percepção, eu estou vendo o seu entusiasmo, né? Eu entendo que você está tendo uma resposta, uma aceitação ampla, né? Mas qual a sua percepção no mundo de hoje, né? Onde a concorrência é enorme, né, com as mídias sociais, as redes sociais, jogos eletrônicos e uma série de coisas que estão aí distraindo a criançada, desviando a criançada de valores mais espiritualistas ou espíritas, ou até de outras doutrinas também, né? Como é que você percebe essa concorrência, digamos assim, com tudo que acontece no mundo hoje, que acaba, às vezes, prendendo a atenção da criança, desviando a atenção da criança de um valor mais elevado, mais espiritualista? Essas duas questões, essas duas curiosidades que eu tenho. Ok, vamos lá. César, com respeito à questão de livros infantis, não foi algo que foi algo que aconteceu, vamos chamar assim. Olha que interessante, porque quando eu morava com a minha filha, que tinha uns 3 aninhos para 4 anos, todas as noites eu contava histórias para ela, antes de dormir. Aí contava histórias, a gente criava e criava e criava, e era o pensamento livre, né? Histórias que não tinham sentido um com o outro, mas era fantasia e fantasia. Com a separação, né, a minha filha foi morar em outro país e lógico, ficou esse vazio e logo na sequência surgiu tudo, né? A questão da oportunidade de fazer trabalhos, enfim, infantis, e eu já tinha uma espécie de bagagem empírico de contar histórias para criança de 3 para 4, né? Pela simples vivência, né? Então, toda vez que saía para escrever um livro para criança, imaginava eu contando uma historinha para ela. Então, foi mais ou menos assim. E justo isto vai coincidir com a possibilidade de fazer um trabalho com a Turma da Mônica. É como se tivesse sido algo prévio, talvez até importante, para que a gente já ganhe alguma experiência e logo depois, né, quando chega já o projeto com Maurício de Souza, a gente consiga já entrar em um caminho que a gente já vinha trilhando, né? A questão dos equipamentos eletrônicos e tudo que está chegando aí para as novas gerações, né? Nosso primeiro passo foi ir para a área da literatura, nesse momento. Mas nós sabemos que, e é importante que os pais, avós, tios, incentivem a leitura das crianças. Mas também a gente sabe, e não pode ser cego diante da realidade, que as crianças cada vez mais estão mais próximas dos equipamentos.
Então, é objetivo nosso iniciar também agora o trabalho para o meio virtual, para utilizar a ferramenta tecnológica, né? Só que agora voltada para a área online, né? Então, seja fazendo animações, fazendo vídeos em YouTube, material para que a criança consiga utilizar a tecnologia, mas o conteúdo ser focado. Porque a gente não pode estar só dizendo, puxa, e agora, ou proibindo. As crianças vivem nisso, né? Então, com o pai fica lendo, ajudando a leitura, mas quando termina, ela pode continuar via internet com outros conteúdos. Então, o nosso papel deverá ser partir para essa linha da animação, até porque, e isso eu já estou prevendo, não só com crianças, mas em geral, talvez sejamos a última geração dos livros. Olha a gravidade que eu vou falar aqui, tá? Porque as novas gerações já nasceram com isto eletrônico, né? Quando eu converso, inclusive, com outros meninos, né, de 15 anos para baixo, tem palavras que eles nem entendem o que é isso, né? Ficam chocados. Então, a gente tem que conviver com essa nova realidade, porque esses de 15, 20 anos, 10 anos para baixo, daqui a uns anos vão estar, e o livro talvez vai ficar distante, né? Como será na frente? Agora eu vejo aqui a Fernanda com o tablet, né? Mas não é todo mundo que tem tablet, mas no exterior, nos Estados Unidos, na Europa, mais da metade usa os livros eletrônicos, né? O meu filho, por exemplo, me diz que ele lê 2, 3 livros por mês, é um bastante leitor, meu filho está com 27 anos, tá? Mas ele não lê mais nenhum físico, todos os lê virtuais, né? Então, é uma nova área, né? E a gente precisa levar tudo ao digital, precisa também tudo ao eletrônico, animação, utilizar as plataformas, porque fatalmente vai ser uma realidade isso, e já está sendo, mas vai ser uma maioria. Então, eu conheço, eu lembro, tem uma amiga que tem um filhinho de 2 anos, 1 ano e meio, mas mexe com uma facilidade aqui no Facebook, mexe o YouTube, não sabe ler, mal fala, mas mexe, que impressionante como mexe o YouTube. Então, estamos diante disso, e isso já estava previsto pelo Chico, né? A automação das novas gerações, né? E eu te falo ainda mais, já com uma previsão. Da metade do século para final do século, estes aparelhos desaparecem. Já não vai ter mais. Eles vão estar incorporados no corpo. Você já pensou essa revolução, a internet 2.0, com os aparelhos em microchips dentro do corpo, inteligência artificial? A gente está falando coisas que a gente, por enquanto, talvez assim vislumbra ao longe, né? Mas qual é o foco? É a geração do conteúdo, porque a forma vai mudando. É livro, é quadrinho, é e-book, é animação. Vai mudando a forma, mas o conteúdo é o que tem que ser preservado, cuidado. Então, talvez agora, César, nós estamos semeando, criando os conteúdos. No meu caso específico, na verdade, eu te falo, eu não crio nada. Eu pego o que já existe de Kardec e o transformo em um material didático, bonito. Vamos falar assim, eu estou a trabalho de colorir o espiritismo. Tá? Eu não sou criador. Se você viu aí, a Fernanda mostrou o Evangelho, né? Esse livro do Evangelho, eu pego os ensinamentos que estão no Evangelho e simplesmente coloco um formato bonito. Aquele do Kardec, são as histórias que estão no livro dos médiuns, e somente fazemos uma forma, a forma a apresentar é a colorida. Então, é mais ou menos esse nosso intuito, e talvez seja um momento para adaptar, deixar mais fácil as novas gerações, mais atrativo para as novas gerações, né? E quem sabe o que virá à frente, que a gente nem vislumbra. Sabe que eu me lembro, já aqui pegando carona, do Raul Teixeira. Certa vez o Raul, vocês devem conhecer todos o Raul Teixeira, né? Então, o Raul contou uma vez que ele, em um desdobramento, ficou com um amigo espiritual, eu não sei quem é, mas o guia espiritual lhe disse: Raul, olha aqui os livros.
e ele viu uma mesa enorme com 18 livros, 18 tipos de livros. E ele foi na primeira, pegou um livro que, como nós conhecemos, né? E tinha 18 livros, e ele perguntou: o que é isto? E o Espírito lhe disse: são os 18 tipos que o livro vai evoluir. E ele ficou chocado, mas como assim, né? Ele pegou primeiro, é o livro que a gente conhece, o clássico, né? Era o primeiro. Ele depois viu um segundo, que é aquele livro pop-up, que é conhecido assim, que é muito para infantil se usa, que você abre o livro e sai um negócio aí, não sei se vocês já viram, um prédio, um cachorrinho, né? Você abre o livro e tem um negocinho que se mexe. Pronto. Esse livro pop-up era o segundo. Então já houve um avanço do livro de sair do 2D para um 3D, né? Depois veio um terceiro livro, era o e-book, era com animação, e ele ficou olhando, e cada vez era mais avançado o livro. E quando ele chegou no último, né? Isso, eu estou contando o desdobramento do Raul, né? Vamos lá. Quando ele chegou no último livro, ele viu que era uma coisa assim, parecia do futuro, mas não tinha nada, era em branco, ou transparente. E ele perguntou ao guia: mas e esse daqui? Não tem nada, né? Era transparente. E o guia falou: esse é o livro que você vai mentalmente plasmar e ele vai se materializar tudo o que você pensa. E ele diz: mas como isso é possível, né? Isso lá no futuro acontecerá. E não é que com a inteligência artificial, meio que estamos na ponta do iceberg. Porque na inteligência artificial, eu estava com meu amigo Adeilson Salles, não sei se vocês conhecem, um escritor, né? Estava na casa dele e eu disse: Adeilson, olha aqui a inteligência artificial. Ah, como é que funciona isso? Olha, você coloca aqui. Porque Adeilson me disse: eu quero fazer um livro para adolescentes, tipo Harry Potter, mas com conteúdo espírita e tal. Então vamos lá na inteligência artificial. Colocamos assim, né? Queremos um livro de inteligência artificial, perdão, de tipo Harry Potter espírita, que fale para adolescentes. Todos os capítulos com os personagens, o que tem que ter, tudo montado aí. Gente, era a base toda pronta, né? É claro, o nome dos capítulos, os títulos, né? Aí o escritor tem que desenvolver, né, a trama, mas ele te deu todo o roteiro. Isto agora, a inteligência começou agora em janeiro deste ano. Imagine o que vem a futuro, o que vai ser das revoluções, né? Então, depois vocês vão olhar esta animação que eu coloquei, também feita com inteligência artificial, e quanta coisa nos depara o futuro. Então, para não me estender, já me estendendo muito, né, César? Eu fico pensando, né, que talvez seja o nosso caminho utilizar as ferramentas que a tecnologia está dando, até porque são inspirações do alto para facilitar o caminho, né? E isto ser colocado para as novas gerações e elas, né, desenvolvam. Ao final de contas, é o conteúdo o que deve prevalecer, a forma, né? Como diria no Evangelho segundo o Espiritismo, a forma nada é, o pensamento é tudo. Muito obrigado, eu agradeço, muito bom. Parabéns pelo trabalho, né? Muito sucesso nessa iniciativa. É um grande desafio, mas Kardec dizia, né? O Espiritismo tem que acompanhar o progresso, né, do conhecimento, da ciência. A gente tem que estar ali par a par, né? Então, realmente, é um desafio e, ao mesmo tempo, uma oportunidade fantástica que a gente tem de trabalhar o Espiritismo, né, nas várias formas. Parabéns, obrigado. Muito bom, Luiz, já dá uma visão para a gente do que vem por aí, né? O Espiritismo acompanha sempre, sempre. Eu acredito muito que a era digital é a era importante para o planeta regenerador. É uma ferramenta de espiritualidade. Agora, nós precisamos nos adaptar e adentrar nela de uma forma adequada. E o Luiz já recebe as inspirações, né? A gente veja esse contato que ele teve com Maurício de Souza. Não é um acaso, né, Luiz? É uma coisa que a gente sabe que a espiritualidade nos coloca do lado para seguir naquela linha e crescer cada vez mais.